começar nosso culto nessa manhã, lendo Isaías no capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então nós estamos aqui reunidos nesse domingo para cantar sobre esse filho que nos foi enviado, sobre o Natal. E eu queria te convidar agora a orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele receba o nosso culto, a nossa adoração, e que o Senhor fale aos nossos corações também. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui. Nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã. Te pedimos que os nossos corações estejam dobrados e debruçados, prostrados ante a Tua presença, para Te adorar, para render louvor, glória e honra ao Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor nos amou, só o Senhor, desde o início, tem um plano de salvação para nós, para nos reconciliar ao Senhor. Obrigada pelo Teu Filho, Senhor, obrigada porque Ele será o nosso Rei. Ansiosamente aguardamos que o Senhor ajude os nossos corações a vivermos da maneira digna da salvação que nós recebemos. Fale aos nossos corações essa manhã, seja adorado, seja exaltado, é tudo para o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos começar louvando a Deus através do nosso coral. Queria convidar todos os coralistas aqui na frente.
Tu deixaste, ó Rei, o teu trono a mim, foi pra mim salvar. Tão humilde ele foi, e lá em Belém, pra nascer não achou lugar. Brisa cai, que noite sem igual. Nasceu Jesus, o Salvador, o Rei de amor e luz. Os anjos e os pastores vão felizes glórias dar. E as estrelas lá no céu louvores dão ao Rei.
Amém. Vocês receberam aí uma folhinha de um hino que agora nós vamos cantar juntos. Agora nós vamos ser um grande coral. Eu queria chamar o pastor aqui para nós cantarmos. Infelizmente, o pessoal dos novos membros vai, felizmente, né? Mas não vão cantar conosco. Vocês podem descer para sua salinha, que está acabando, graças a Deus. Senão não dá tempo de vocês passarem todo o conteúdo. Então, queria chamar vocês para aonde? No templo, tá bom? E nós vamos fazer o nosso coral aqui juntos. As crianças vão ficar aqui em cima, tá? Desenhando ali na última mesinha. Nós não temos salinha para as crianças hoje. A salinha delas será aqui conosco, com os pais. Vamos ficar em pé, gente, para adorar a Deus? Jesus, o Rei da Glória, e tudo se acontecer.
Podem sentar, irmãos? Bom dia, queridos. Vontade de falar Feliz Natal já, né? Tá quase saindo o tempo todo aqui. Feliz Natal. Hã? Casar? Bom demais. Gente, muito bom dia, bom demais a gente estar junto aqui nesse domingo, celebrando já, de fato, o nascimento de Jesus. A gente vai celebrar isso no dia 24 para 25. Mas não é nem dia 24 e 25 o nascimento dele, né? Então eu poderia falar Feliz Natal também. Você não sabe se está atrasado, se está adiantado, né? Então está acontecendo. Mas a gente está celebrando de fato o nascimento de Jesus. Natal é isso. Natal, ele não é a época da generosidade. Natal não é a época de presentes. Natal não é a época em que nós celebramos bondade, caridade. Não é isso. O Natal não é isso. O Natal é o nascimento de Jesus. Celebrar o Natal é celebrar a vinda do Rei. E o Rei que se fez servo. E para a gente começar esse tempo, eu gostaria de pensar com você. Pensar com você de alguma maneira que o homem ele tem a capacidade de, mesmo diante da misericórdia, da graça, do poder, da soberania de Deus, da demonstração de cuidado que ele tem com toda a criação. O homem, a humanidade, é capaz de tirar a glória dele e colocar para si mesmo. Eu gostaria de pensar nisso com você nesse momento, porque na verdade isso é algo que acontece naturalmente ao longo da história. Deus ele demonstra toda a sua graça, Deus ele demonstra todo o teu cuidado, Deus demonstra inclusive a sua misericórdia intervindo na história. Mas de alguma maneira o homem tenta se encaixar no centro da sua história e se colocar como protagonista. Isso é feito em várias coisas do nosso dia, mas eu gostaria de dar um exemplo, que é o exemplo da própria Maria. Maria, mãe de Jesus. E é tão interessante a gente parar e pensar nisso, porque a gente celebra o nascimento de Jesus, mas de alguma maneira Maria, em alguns círculos de fé cristã, ou de fé, de herança cristã, anunciam Maria como de fato aquela que é corredentora com Jesus, aquela que é intercessora, aquela que é a mulher agraciada e aquela que é a mulher mais bem-aventurada. Mas não só isso, aquela que inclusive, caso Jesus não ouça nossas orações, nós podemos clamar a ela, porque ela como mãe tem autoridade para falar com o filho. O filho, poxa, né? Que filho vai recusar o que a mãe está pedindo? Então, de alguma maneira, a humanidade ela tem a capacidade de tirar a glória que o Deus demonstra dele mesmo e colocar em si. De alguma maneira, a gente sempre tenta roubar o protagonismo da nossa fé, da fé que Deus nos deu, da fé que de alguma maneira foi nos proporcionada pelo Senhor quando Ele se colocou no meio da história.
Nós fazemos orações a Jesus, mas se Ele não nos ouve, peçamos a Maria, porque Ele não vai deixar de ouvi-la. Inclusive, rouba-se a glória de Deus, um nascimento perfeito, um Cristo sem mancha, e é atribuído também a Maria, porque Maria, afinal de contas, é a Virgem Imaculada e Virgem Perpétua. Ou seja, nela não há mancha. Olha só que coisa de doido. Se nós formos parar para pensar, essa doutrina que é ensinada em alguns círculos ditos cristãos, é uma doutrina que rouba a glória de Deus e atribui ao próprio homem, mas isso não é só feito pela doutrina dessas igrejas, isso é feito também por nós em muitos aspectos e de muitas maneiras. A gente pode roubar a glória de Deus de muitas maneiras, e uma das maneiras que a gente tem também de roubar a glória de Deus é falando que nós podemos decretar a vontade dele. Muito natural e muito normal em diversos círculos. Decrete e Deus o fará, não peça com dúvida. E eles distorcem o versículo e falam: Deus dará, Deus ele te ouvirá. Esses dias eu estava comentando até com os irmãos aqui, teve um homem que fala muita coisa boa, ele prega o evangelho de maneira muito legal, mas essa semana ele deu uma mancada gigante, porque ele falou: olha, você já parou para pensar naquilo que Jesus falou? Jesus disse: vocês são meus amigos e são os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Até aí está tudo bem, amigo obedece. Mas aí ele fez um contraponto. Você já parou para pensar que esse versículo fala que a gente faz o que Jesus manda porque ele é nosso amigo, mas você é amigo de Jesus. Logo, se você mandar, Jesus vai fazer. O que é isso senão roubar a glória de Deus e atribuir ao próprio homem? O que é isso senão reivindicar a Jesus? Um direito que nós nunca tivemos, mas que agora nós entendemos que é nosso e que nós adquirimos. Isso é roubar a glória de Deus. Isso é roubar de alguma maneira, ou tentar se utilizar da glória que é atribuída tão somente ao Senhor, para nós mesmos. Um outro exemplo disso, claro, de roubar a glória de Deus é o evolucionismo. A evolução das espécies. Nós somos tão dignos, tão fortes, tão capazes, que nós somos aqueles que determinamos os rumos do nosso futuro. E que inclusive nós somos a espécie que evoluiu de uma maneira e que vai continuar evoluindo, e a sobrevivência do mais forte permanecerá até o fim. O que é isso se não colocar o homem como centro? Um homem como aquele que deve ser glorificado. Bom, a gente vê isso em diversas esferas da nossa vida, seja como sociedade, seja como indivíduo. Eu tenho o direito de ser feliz, eu vou seguir o meu coração, eu mando na minha história. O que é isso senão roubar a glória de Deus, o Criador que nos fez para glorificá-lo e que nos fez inclusive para dar continuidade no desenvolvimento da obra que Ele fez para a glória dele, mas que nós utilizamos tudo isso para a nossa própria glória, para o nosso próprio reconhecimento. Isso começa nas escolas, onde o aluno, ele é o centro. Isso parte para o trabalho, onde, bom, o trabalho que eu tenho é para me fazer feliz. Logo, eu fico aqui e não devo nada a ninguém, e eu posso sair a qualquer hora, independente do mal que isso possa causar, seja na empresa, seja naqueles que estão debaixo dos meus cuidados. Isso passa pela história, isso passa também pelas famílias, onde o pai deseja ser servido, o marido deseja ser servido. A glória dada por Deus e dada a Deus através da liderança e provisão masculina para o lar, agora é roubada pelo próprio homem, onde ele fala: eu devo receber o cuidado e todo o serviço da minha casa. Olha só, eu trabalhei o dia inteiro, eu sou digno de sentar no sofá. Ou então a mulher: veja, sofremos por tantos anos com machismo, agora é a nossa vez, nós dominaremos sobre os homens, nós somos melhores que eles. O que é isso se não roubar a glória de Deus colocada na imagem da sua criação?
como um fim em si mesmo, para ser exaltado. Filhos que não podem receber não. O que é isso se não roubar a glória de Deus? Onde eu poderia aprender a servir e a obedecer como Jesus Cristo mesmo obedeceu até a morte de cruz, conforme nos ensina Filipenses capítulo 2. Agora eu não posso receber não, porque eu mando. Francisco Júnior estava pregando há um tempo atrás, ele ensinou a teologia do cachorro e do gato. O gato vendo que tudo é feito por ele, comida, cama, casinha, banho, tudo. Rapaz, eu devo ser Deus. E o cachorro recebe ração, comida, carinho, tudo. E até acorrentado de vez em quando lá de fora, porque ele fez malcriação. E ele pensa, rapaz, ele fez tudo por mim, ele deve ser Deus. A humanidade tem esse senso de que eu sou Deus, eu devo ser adorado, eu devo ter satisfeito todos os meus desejos. E eu quero olhar com você um pouquinho sobre essa glória do Senhor. E quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Lucas capítulo 1, verso 26 até o verso 38. Acompanha comigo. Eu quero desafiá-lo nessa manhã, uma vez que nós estamos celebrando o Natal, a deixarmos de olhar para nós mesmos como aqueles a quem deve ser servido, como aquele a quem deve ser satisfeito, como aquele que deve ser reconhecido, e olhar para esse texto e perceber que a glória e o reconhecimento é tão somente para Deus. Olha só o que diz aí Lucas 1, versículo 26 em diante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo o deixou. Essa é a narração, e a gente pode ver isso também em Mateus, mas essa é a narração que apresenta o nascimento de Jesus, ou o anúncio do nascimento de Jesus. E é interessante a gente parar para pensar nesse primeiro momento. É o anúncio. É algo planejado, é algo programado por Deus. Aquilo que nós vimos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Como é essa promessa que está sendo cumprida aqui? O descendente da mulher nascerá e pisará sobre a cabeça da serpente. O anúncio daquele que já havia sido anunciado antes, mas que até então não havia sido manifestado. Há de convir que nesse momento a Bíblia vai dizer que é a plenitude dos tempos. O que significa isso? É o tempo perfeito para o nascimento de Jesus, programado pelo próprio Deus. E algumas características importantes disso: por exemplo, o grego dominava todo mundo. A língua grega dominava todo mundo falava praticamente uma língua só. Há de convir também que existia um império sobre praticamente todo o domínio, que era o Império Romano. Caminhos foram feitos
que poderiam ser trilhados de uma cidade a outra com tranquilidade e mais agilidade. A Pax Romana havia sido instituída. Um tempo perfeito para que o anúncio e a vinda do Senhor intervisse na história e se espalhasse por todo o globo. Bom, o anúncio foi feito, algo planejado foi realizado e está sendo anunciado aqui. O próprio Deus havia instituído isso. Mas eu quero caminhar um pouquinho com vocês aqui. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo foi falar com essa mulher, virgem. Agora, como uma virgem pode conceber e dar à luz? Talvez essa seja uma das características mais impressionantes no cumprimento da promessa do nosso Deus. O nascimento virginal do Salvador, mostrando que não há intervenção humana, há apenas intervenção divina na história. E um comentarista, certa feita, disse: se fosse só da mulher, seria uma menina. Porque apenas quando o homem e a mulher se juntam que pode ter a junção dos cromossomos e vir a nascer o homem. Já parou para pensar nisso? Então não é uma ação de Maria, é uma ação completamente divina. Maria, tão somente na sua humildade e na cidade que todo mundo desprezava, lembra daquelas perguntas de Nazaré, o que pode vir de bom de lá? Pouco mais de 100 habitantes, todos praticamente pobres, mas o maior tesouro do universo estava no ventre de uma mulher ali. A ação de Deus na história. Perceba, esse anúncio é o anúncio da intervenção divina. E não, o centro não é o homem, não, o foco não é o homem em si, mas é a própria glória de Deus que cumpre suas promessas independente do que o homem venha a fazer. Lembra que essa promessa de que em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas, está lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, e fala que de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. É de Abraão que vem Davi, é de Davi que vem Jesus. Mas não simplesmente uma linha humana, mas divina. A gente vê aqui a ação de Deus. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Eu gostaria de pensar com você aqui, onde nós vemos essa promessa de maneira mais explícita? Alguém poderia lembrar no texto? Onde nós vemos essa promessa de maneira mais explícita? Ela está cumprindo uma profecia ou uma promessa. Qual é essa profecia ou promessa? Alguém lembra? Muito bom. Isaías capítulo 7, versículo 14. E uma virgem dará à luz. Olha só que interessante. É esse cumprimento. É essa a promessa que está sendo cumprida. É esse o grande momento da história que já havia sido proclamado no Antigo Testamento. Não que lá em Isaías não tivesse uma mulher que ainda era desposada e teve um filho de fato e que fez parte da libertação de Israel da Babilônia. Não, teve isso de fato, mas o cumprimento pleno dessa promessa se dá na pessoa de Jesus, porque a virgem de fato é Maria, uma desconhecida até então. E a gente já estudou em outros natais a genealogia de Jesus. E a gente percebeu que ali temos algumas mulheres que nunca, em hipótese alguma, apareceriam numa genealogia. Mulher já não apareceria em genealogia, mas essas mulheres ainda mais. Mulher de outro povo, prostituta, que sofreu o abuso, que teve o adultério, e uma desconhecida que ninguém sabe de onde é e de onde vinha, que é o caso de Maria. Então a gente tem pessoas nessa genealogia, mostrando Deus, ele intervém na história independente da cultura, independente da sociedade, independente do que o homem faça. Ele cumprirá a sua promessa em qualquer condição, porque ele é Deus.
E a gente fala assim, poxa, mas vai nascer de uma virgem, como isso é possível? Bom, o que é impossível para Deus? Aquele que parou o universo para Josué vencer uma batalha. Eu estava vendo uma explicação científica sobre esse negócio aí. Muito legal, gente, dá uma olhadinha nisso aí. Marcos Weber é um cara muito legal, vocês podem seguir, que fala sobre a ciência e a Bíblia em concordância. Mas é muito interessante, tipo assim, Deus não poderia só parar o sol, porque senão, o sol, né, parar a terra na sua translação e tantas outras coisas lá, né? Não poderia só fazer isso, porque senão de fato tudo ia implodir, tudo ia parar de viver. O que ele teve que fazer para que Josué vencesse aquela batalha? Ele teve que parar o universo inteiro. Ele teve que parar tudo. Ele não parou a terra de girar, como se isso já fosse um negócio fácil, mas ele parou o universo. É interessante a gente parar para pensar que às vezes a gente coloca uns empecilhos para acreditar, mas a gente... Peraí, como é que um bebê nasce no ventre de uma mãe? Como que ele se forma lá dentro? Já para pensar nisso? Explica cientificamente. Eu explico cientificamente. Bom, tem lá, eu não sei explicar cientificamente, mas tem lá a explicação científica, certo? Não tem? Espermatozoide se junta no óvulo lá, se junta, briga, luz e pá, começa a se desenvolver o negócio, não é assim? Bom, essa é a minha explicação. Tem explicação científica que vai nos mínimos detalhes. É o caminho percorrido, chega até ali e tal, não sei das quantas, pá, não sei o que, X, Y, Z, não tem Z, mas vai lá. Mas você vai para pensar que, como que isso é possível? Como é possível que algo do nada comece a gerar vida e essa vida também gere outras vidas? O que é isso não é um milagre? A própria Bíblia em nossa mão. Como é que a gente pode ter um texto que é mais de 95% confiável aos seus escritos originais diante dos manuscritos produzidos? Que tem milênios. É o livro mais fiel, você pode perguntar isso em qualquer lugar do nosso planeta. É o livro mais fiel aos seus escritos originais. Nem Shakespeare chega perto disso. E olha que Shakespeare está aí, do nosso lado. Então é interessante a gente parar, a gente segura em nossas mãos também um milagre, que apresenta um Deus que realiza tudo isso. Mas eu não quero parar por aqui, eu quero caminhar com vocês ainda. É diante desse Deus maravilhoso, gigante, que faz coisas que nós não conseguimos compreender, que Maria aparece. Eu gostaria de dizer algo mais para vocês. Só temos informações de Maria porque Deus escolheu Maria para fazer com que Jesus nascesse, senão a gente não teria informação de Maria. E o que as igrejas, entre aspas, vão fazer, em especial a Igreja Católica vai fazer? Maria é a mulher mais importante do mundo. A gente só conhece Maria porque Deus derramou a graça dele diante dela. Só por causa disso, meu irmão. A glória é tão somente de Deus. A glória não é dela, a glória não é da igreja, a glória é do próprio Deus, é tão somente Ele que interveio na história. Os poucos traços relatados para glorificar Jesus é que revelam quem Maria é. Esse é um comentário de Hendrickson. Os poucos traços relatados para glorificar Jesus é a que fazem com que Maria seja conhecida. A glória de Jesus. Maria, de fato, fez parte dessa história, e glória a Deus por isso. Ela, de fato, foi uma mulher especial, justa, íntegra, porque o texto apresenta isso. Mas a glória é de Deus, e a glória é do Filho, e de mais ninguém. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Nós existimos para expressar a glória dele. É por isso que então, o versículo 28 vai dizer: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras.
pensando no que poderia significar isso, mas o anjo então, vendo a reação de Maria, ele fala, não tenha medo, a mesma coisa que ele fala com tantos outros aqui que aparece. Por quê? Porque nós achamos que estar na presença de Deus é a gente poder, sei lá, fazer o que quiser, é pular, é gritar, é dançar, é rodar, é girar, é chorar, é tudo, sendo na realidade, a maioria das vezes que a gente vê a aproximação de Deus, ou da manifestação desse Deus, a qualquer pessoa dentro da Bíblia, a reação é de medo, a reação é de prostrar-se, a reação é de glorificá-lo. E o que a gente faz hoje? As pessoas acham que é ficar dando tremelique por aí. Não, na presença de Deus a gente se prostra, na presença de Deus a gente se quebranta, na presença de Deus a gente o adora, com alegria e com temor. Com temor e com tremor. João, quando vê Jesus, em Apocalipse capítulo 1, ele cai no chão como se estivesse morto. E então Jesus vem e toca no seu ombro com a sua mão direita. Não tenha medo. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. É interessante a gente parar para pensar na reação dessas pessoas, mostrando que de fato, homens e mulheres indignos foram agraciados pela presença e ação de Jesus. Nós não somos dignos. Nós não somos merecedores de estar aqui nessa manhã. Se você acha que você está vindo aqui nessa manhã para você cumprir uma rotina, lembre-se que você não é merecedor de estar aqui. Se você está vindo aqui, porque eu preciso fazer minha parte, lembre-se que você não é digno de ter a comunhão com o corpo de Jesus. Eu não sou digno, você não é digno, porque nós só estamos aqui porque Ele interveio na história para que pudéssemos estar aqui. Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero continuar lendo o texto com vocês. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e visse a beleza que se encontra nele. Se você puder grifar na sua Bíblia, você pode grifar do versículo 30 até o versículo 33. Olha só o que diz esse texto. O anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, privilegiada, você foi abençoada pelo Senhor, a graça se mostrou favorável a você. Isso nos lembra até um pouquinho que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Isso não é só para Maria, para ela sim, naquele momento foi glorioso, mas para mim e para você também não é, da mesma maneira. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O que significa isso? Bom, significa muitas coisas, mas a primeira delas que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, e eu quero ler um comentário que diz da seguinte maneira: a grandeza que em Lucas 1,32 é profeticamente atribuída ao Filho de Maria, que é chamado Filho do Altíssimo, é ainda mais notável, porque está para ser combinada com a humildade e a disposição do excelso em sacrificar-se pela salvação dos pecadores. Uma qualidade é expressa acerca de quem Jesus é e da obra que está sendo realizada. Ele é o grande. Ele é o Filho do Altíssimo. Alguém lembra de algum salmo? Aquele que se esconde. Opa! A gente está falando desse Deus a quem nós recorremos e em quem nós nos escondemos para sermos protegidos. O Filho do Altíssimo nascerá. É este que estará no seu ventre, Maria.
E é interessante, porque a gente não tem como fazer a menção da grandeza de Jesus sem fazer a menção da humilhação de Jesus. Gente, isso aqui é impressionante. Porque se nós olharmos para quem Jesus é, na profecia e em tudo aquilo que é anunciado sobre Ele, mas nós analisarmos tudo aquilo que Ele fez na sua obra redentora, nós falamos como isso é possível. Filipenses capítulo 2 vai nos apresentar isso. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se fez como um de nós. É interessante a gente parar para pensar nisso aqui, porque é o grande Deus assumindo forma de homem e se fez servo. A gente vê essa explicação muito clara em Mateus capítulo 1, versículo 21, que vai dizer que Ele nascerá e virá para salvar os pecadores. Ele vem para salvar os pecadores. É impossível a gente fazer isso. Vamos lembrar da grandeza de Deus relatada em Isaías capítulo 53, mas também em Isaías 53 apresentando a sua humilhação e crucificação. Vamos lembrar de alguns outros textos que falam que Ele de fato é Senhor e Rei, mas vamos lembrar de outros textos em que Ele ensina: não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em lugar de muitos. A grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, ela não pode ser dissociada da sua obra humilhante no Calvário por mim e por você. É esse Deus que está intervindo na história, porque nenhum outro poderia trazer solução senão Ele mesmo. Somente Ele poderia mudar nossa história. Olha só como continua o texto, versículo 32 ainda: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A gente já estudou sobre essa profecia também em algum outro Natal. Eu gostaria de lembrar com você e pensar com você: onde fala que ele terá um trono que jamais terá fim? A quem é feita essa promessa? Davi. Alguém lembra mais ou menos onde está isso? Não. Segundo Samuel capítulo 7 versículo 11. É interessante: o seu trono jamais será tirado de ti, sobre o teu trono Jesus estabelecerá o seu reino para sempre. Segundo Samuel capítulo 7 versículo 11 fala sobre o trono que será estabelecido para todos sempre. Esse trono, ele é agora anunciado. Quem vai ocupar esse trono? Bom, é o Filho de Maria, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é aquele que veio habitar entre nós como um de nós. O Senhor Deus lhe dará o seu trono, o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Para pensar. Para pensar no seguinte: Deus, Ele criou o universo e criou tudo. Deus, no momento que Ele criou tudo, vem Adão, vem Eva, habitam ali, são enganados pela serpente, comem do fruto e caem em pecado. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você acha que Deus estava despreparado ou não esperava por essa queda? A gente realmente pode pensar que Deus ele foi pego de surpresa no caso de Adão e Eva cair? É impossível nós pensarmos isso quando nós olhamos para os detalhes da profecia e para os detalhes das promessas que Jesus fez desde o início. E mais impactante que isso é olhar para Apocalipse e ver que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. A ideia de que o planejamento já existia antes mesmo que o mundo já existisse. É impossível a gente falar: opa,
Vamos atribuir glória ao homem, vamos atribuir glória à mulher Maria, vamos atribuir glória porque nós somos o centro do coração de Jesus. É impossível falar isso diante desse Deus que planeja desde a eternidade e que cumpre, independente da ação humana, as suas promessas, porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele cumpre o que promete e Ele faz o que for preciso para que isso aconteça, mesmo que seja dar o seu próprio. Porque a gente precisa lembrar, o nascimento de Jesus é o anúncio também da sua morte. Deus não poupou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Deus não poupou o seu próprio Filho. Você já parou para pensar nisso? Deus não poupou o seu próprio Filho. Fê-lo nascer no meio de uma humanidade caída, uma sociedade corrompida, corações depravados, egoístas, idólatras, mentirosos. Mas Ele foi salvando cada um desses por meio da sua morte. Um povo idólatra é resgatado, Israel, aquele que construiu um bezerro de ouro no Monte Sinai, mesmo com a glória de Deus dele sendo manifesta diante deles. Ele salvou um ladrão, Zaqueu, aquele que roubou, mas que quando teve encontro com Jesus falou: vou devolver o dobro daquilo que eu roubei. Deus, Ele levantou pessoas mortas, que é o caso de Lázaro. Deus salvou mulheres adultas, que é o caso da mulher adulta samaritana. É interessante a gente perceber que Deus não poupou o seu Filho para salvar pessoas que eram indignas e que em grande parte das vezes vão querer tomar para si a glória que é tão somente para Deus. Deus me ama, por isso Ele vai aceitar o que eu estou fazendo. Glórias a mim. Se fosse possível, nós trocaríamos as músicas e faríamos assim: a minha glória. A gente faria isso. A gente já não fez isso com o hino Tu És Fiel, que é tão bonito? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele, às suas promessas. E nós somos agraciados pelo seu cuidado, provisão e promessas. O seu reino jamais terá fim. Não é o nosso reino, é o reino dele, no qual nós faremos parte, tão somente pela graça e pela glória dele. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. A gente já vai caminhando para os últimos versículos. 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Como poderá acontecer isso se sou virgem? Quero ler mais um comentário com vocês. O noivado naquela época era a promessa solene de um casamento, um compromisso que durava um ano, durante o qual a jovem desposada continuava a viver na casa de seu pai e era tão sério como o matrimônio. Era tão sério que só podia ser dissolvido pelo divórcio. Se um homem morresse no interregno desse compromisso, a jovem era considerada uma virgem viúva. Estamos entrando aqui numa das doutrinas mais sublimes e misteriosas do cristianismo, o nascimento virginal. Nandias Lopes, quando faz esse comentário, ele está explicando o que era um noivado naquela época. Não é um noivado que a gente faz hoje, que a gente pode terminar a qualquer momento. É um compromisso de casamento, meu irmão. Você só pode separar isso aí com carta de divórcio. E muito possivelmente, Mateus capítulo 18, que fala sobre divórcio, está falando sobre esse compromisso. Agora olha só que interessante.
Maria, ela pergunta: como poderá isso se eu sou virgem? Bom, porque ela era prometida. E gente, quais as consequências de alguém casado naquela época que caísse em adultério? Apedrejamento. Como pode acontecer isso se sou virgem? Maria não está duvidando do que Deus pode fazer. Maria está tentando compreender o negócio. Eu sou virgem, não tem como eu ficar grávida. E eu vou casar. Eu já sou prometida, só um divórcio para separar agora. Como que pode acontecer isso? Não é o caso de Sara que dá uma risada na cabana lá. Até parece que meu marido vai conseguir. Não é o caso do pai de João, que entra no templo e fala assim: mas ó, eu já sou velho demais, não vai ter como fazer isso. Que duvida do que Deus está prometendo. É Maria tentando compreender o que vai acontecer. Como que isso vai acontecer? E aqui a gente então vê o versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Aqui a gente tem provavelmente duas referências do Antigo Testamento que sejam muito legais para mim e para você entendermos aqui. Primeiro é esse Espírito vivo sobre algo que gera vida. E a gente vê o Espírito pairando sobre as águas no início de Gênesis, onde o universo vai surgir. Um milagre colocado ao lado do outro. E outro também muito interessante, quando fala sobre descerá sobre você, ou cobrirá você, é a ideia da Shekinah. Quem aqui da época de, 2000, acho que é 2000, né? Derrame sua Shekinah sobre nós, mas derrame, né? Essa Shekinah sobre nós. Tem gente que nem sabia o que é Shekinah, eu estou falando em línguas aqui, agora não é um negócio desse, né? Mas é que é a glória de Deus acima do templo, do tabernáculo ou do monte, ao qual ele se manifestou diante de todo o povo de Israel. Essa glória de Deus sobre Maria. A glória está no monte? Não. A glória está no templo? Não. A glória está em Maria? Não. A glória está naquele que se manifesta. Meu Deus. Gente, isso são coisas tão legais, mas que apresentam para a gente esse Deus que intervém na história o tempo todo. É desde lá. E continua aqui. Mas continua também aqui. Porque se você e eu tivemos um encontro com Jesus e fomos resgatados por Ele, isso é a glória de Deus se manifestando a mim e a você. Se você e eu fomos perdoados dos nossos pecados, meus irmãos, e eu não sei aqui qual foi o pecado de cada um, ou que tipo de pecado cada um cometeu. Eu sei dos meus. E os meus foram terríveis. Mas Ele tem me perdoado, isso é Deus intervindo na história. E isso é a glória de Deus manifestando sobre mim e sobre você. E não bastasse isso, o anjo ainda fala, versículo 36, também sua parenta terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, olha só, idosa, já passou o período de ter filhos, e estéril, não podia ter filhos antes. O tempo comprovou que ela não podia ter filhos. Não é uma jovem que a gente fala que é estéril e de repente tem filho, não. É uma senhora. O tempo comprovou que ela não podia ter filhos. Essa senhora estéril já está no 6º mês de gestação. Eu já fiz uma grande obra, mas quero saber que você vai experimentar uma maior ainda. É o Salvador vindo dentro do seu ventre. Não é à toa que Maria canta depois, falando: meu Salvador. Agora, por que o anjo fala isso? Por causa do versículo 37. Pois, eu quero que vocês falem em alta voz aqui. Versículo 37. Pois, nada é impossível para Deus. Isso já foi anunciado lá atrás. Porque para Deus não há impossíveis. Deus falando com Abraão sobre o nascimento do filho prometido.
Para Deus não há impossíveis. A história comprovou esse fato, a ciência comprova esse fato, você e eu comprovamos esse fato. Se você e eu fomos salvos, meus irmãos, é porque não há impossíveis para Deus. Se eu estou aqui hoje lendo a Bíblia e pregando para vocês, é porque não há impossível. Eu lembro de ter visto há uns 2 anos atrás o pastor, né, que me pastoreou ao longo da na minha época, que eu era pré-adolescente, adolescente e jovem. Eu lembro quando eu encontrei ele, ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você é uma grata surpresa do que Deus pode fazer. Foi um elogio, pelo menos eu entendi assim. Otimismo, não é? Vamos olhar pelo lado positivo do negócio? Mas é porque eu conheço a minha história. E de fato isso só pode ser um elogio. Deus ele teve que mexer na história para pegar um coração duro e imoral como o meu e falar: o seu coração é meu querido. Eu vou fazê-lo dobrar para onde eu quiser. A soberania de Deus intervindo no indivíduo, a soberania de Deus intervindo na história, a soberania de Deus intervindo na eternidade. Nada é impossível para Deus. Lembro, eu já contei essa história para vocês, de certa feita que eu estava evangelizando no sertão do Nordeste. Foi muito gostoso fazer aquele tempo ali. Mas eu lembro de conversar com um homem e apresentar o Evangelho. Sabe aquele famoso 5 leis de Deus lá? Deus te ama, você é um pecador, Jesus morreu por você, entregue sua vida a Ele, você viverá para sempre com Ele, ou você está limpo e vai viver para sempre com Ele. Eu apresentei esse Evangelho simples para aquele cara. E aquele homem olhou para mim e falou assim: mas é verdade que Deus perdoa qualquer pecado? Eu falei: irmão, Deus perdoa qualquer pecado. Eu lembro de olhar para mim, bem nos meus olhos, eu não me esqueço disso aqui. Ele falou assim: mas Deus vai perdoar as minhas mãos, com as quais eu derramei muito sangue. Aquele dia para mim foi um dia muito marcante, porque eu pude falar com toda a certeza do mundo, porque é o que a Bíblia afirma, não é o que sou eu que estou dizendo. Meu amigo, Jesus te perdoa de qualquer pecado que você tenha cometido. Não é à toa que Paulo vai dizer: eu sou o pior dos pecadores, nascido como fora de tempo, um abortado, escolhido para pregar o Evangelho. Eu espero talvez chegar no céu e encontrar aquele homem e poder ver a maravilha de Deus, a intervenção de Deus na história do indivíduo, da história e da eternidade. O texto termina então no versículo 38 dizendo: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua. Então o anjo a deixou. Talvez aqui seja a característica mais notável de Maria. Sou serva do Senhor. Não sou corredentora, não sou intercessora, não sou qualquer outra característica imaculada. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus ele intervém na história.
No caso do nascimento de João Batista, o pai ficou mudo, porque ele duvidou. No caso de Maria, ela simplesmente se colocou debaixo desse Senhor. Deus ele intervém na sua vida. E às vezes a gente vai questionar e vai duvidar. Isso trará algumas consequências para nós. Talvez um tardamento ao entender quem Ele é. Mas o desafio para nós não é questionarmos, uma vez que nós temos tantos exemplos na Bíblia de que Deus faz o impossível acontecer. O que é exigido de nós é olhar para Maria, minha mãe Egita, e ter a mesma atitude que ela. Sou servo do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Mas isso não é só olhando para Maria, isso é olhando para Paulo, isso é olhando para Pedro, isso é olhando para Abraão, isso é olhando para Davi, que também foi adúltero. É olhando também para Raabe, a prostituta. É olhando para homens e mulheres que, apesar de serem indignos, experimentaram da graça e da intervenção divina no cumprimento da sua promessa, na história deles como indivíduos, daqueles que os cercam, da história na eternidade. Gostaria de ler uma poesia que tem, na verdade, é uma estrofe de John Newton. Quando fala do seu reino durará para sempre, ele diz assim: quando 10.000 anos tiverem passado, resplandecente como o sol, não teremos menos dias para cantar os louvores de Deus do que quando começamos. Quando 10.000 anos tiverem passado, não teremos menos dias do que quando começamos. Jesus ele interviu na história por toda e para toda a eternidade. E você e eu somos alvos dessa graça de Deus, onde você e eu poderemos desfrutar da eternidade na presença desse Jesus que um dia nasceu entre nós, para morrer em nosso lugar, perdoar nossos pecados, nos dar vida quando estávamos mortos, nos trazer de volta para Ele mesmo. Nós estaremos frente a frente com o Mestre. Nós estaremos frente a frente com Jesus, o Deus da glória, que se fez e se humilhou como um de nós. Meu irmão, não existe pecado, não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida para perdoá-lo. Não existe. Seja o pecado que você cometeu, Deus ele pode perdoá-lo. E Ele prometeu perdoar a todo aquele que confessá-lo como Jesus, como Senhor, como Deus. Deus ele prometeu, e da mesma maneira como Ele cumpriu o nascimento de Jesus, Ele cumprirá também em nós a promessa de que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê, confesse com a sua boca e crê com o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, será salvo. Se Ele cumpriu todas essas promessas que cá entre nós, não dá para compreender, quanto mais cumprirá a de nos resgatar como indivíduos na presença dEle. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos.
e convidá-lo a refletir também. Use esse momento não para pensar em nada mais, mas use esse momento para refletir. Quem Jesus é? O que Ele fez? E o que Ele me pede para fazer? Para desfrutar da sua presença. Veja se isso é maior do que o que Ele fez por você. Coloque-se diante de Deus e olhe Ele. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora. Alguns de nós estão refletindo, alguns de nós talvez estejam viajando, outros não estão sabendo o que pensar. Mas Deus, a Tua palavra, ela mostra que o Senhor é alguém que mexeu completamente na história para cumprir com a Sua promessa. Que a Tua palavra inclusive diz que essa mulher daria à luz um filho e deveria dar-lhe o nome de Jesus, porque este Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor intervém na história para libertar o Teu povo, libertar e salvar o perdido pecador para a Sua glória. O nosso pedido nessa manhã, Deus, é que o Senhor intervenha no coração de cada um de nós, e em especial naqueles que ainda não se entregaram a Ti, ou que estão vivendo distantes do Senhor. Pai, da mesma maneira que o Senhor nos aproximou de Ti, quando o Senhor veio a este mundo e morreu por nós naquela cruz, que o Senhor hoje, pela Tua graça, Deus, faça resplandecer em nossos corações a Tua luz, e que hoje possa ser mais um momento da intervenção que só o Senhor pode fazer em nossos corações, nos trazendo de volta a um relacionamento contigo, nos trazendo de volta, Deus, a uma firme esperança de vivermos eternamente na Sua presença. Que o Senhor nos ajude pela Tua graça, Deus, a não olhar simplesmente como um momento histórico ou religioso, mas de fato como um Deus soberano sobre toda a criação, intervindo na história para nos dar o privilégio de viver na Sua presença, e isso de alguma maneira render graças e glória ao Teu nome. Nos ajude, Deus, a reconhecermos quem somos, assim como Maria, por exemplo, fez. Somos servos, Deus. Cumpra-se em nós, conforme a Tua palavra, Deus, que esse seja o desejo de nossos corações. A obra do Senhor é muito maior do que qualquer sacrifício nosso. Por isso nós pedimos pela Tua graça nessa manhã, Deus, que nós não meçamos esforços para fazer aquilo que o Senhor nos manda. Porque o Senhor nos deu o privilégio, inclusive, de sermos chamados de amigos, aqueles que cremos no Teu nome. Mas amigos que obedecem, que Te ouvem e que Te seguem. Em nome de Jesus, Deus, não permita que nós permaneçamos nos nossos pecados, desejos, egoísmos, na nossa idolatria pessoal. Mas Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor brilhou a luz na história, brilha em nossos corações, Deus, resplandecentemente, Deus. Que de fato nossos corações sejam iluminados e dissipem as trevas que nos afastam de Ti, Senhor. Porque foi isso que o Senhor fez na história.
E é isso que o Senhor faz no coração daqueles que creem, se entregam e se rendem a Ti. É o que a Tua palavra diz em 2 Coríntios 4, Deus. O Senhor disse: haja luz, e o Senhor mesmo brilhou em nossos corações. Então nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua graça e misericórdia. Brilha, ilumina, intensifica a Tua luz ainda mais em nossos corações, para que vivamos tão somente para a Tua glória, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, até o dia que o Senhor voltará para nos buscar e viveremos para sempre na Tua presença, sem mais nada a nos atrapalhar, Senhor. É assim que nós oramos. É desse jeito, Deus, que nós clamamos a Ti nessa manhã. Converte corações daqueles que ainda não são. Resgata aqueles que estão distantes. Traz de volta. E aqueles, Pai, que estão engateando na Sua presença. Aqueles que o Senhor tem dado o privilégio de permanecer na Tua presença, Deus. Nos faça fortalecer, deixar-nos cheios do Seu Santo Espírito, para que a Tua vontade seja feita em nós e não a nossa. Essa é a nossa oração. Nós agradecemos pelo nascimento de Jesus, nós agradecemos pela Tua bondosa mão, nós agradecemos porque o Senhor nos alcançou, e nós louvamos a Ti. Nos ajude a glorificar